Olá, pessoa encantada, tudo bem com vocês? Eu sou a Janaína Santos, este é o canal da Biblioteca da Bruxa Pimentada, que sou eu. Vem comigo. Olá, então, dando sequência agora aos vídeos sobre as personagens. Hoje, agora, neste momento, nós vamos falar dela, a única. Não, gente, é só da Neemia mesmo, tá? Então a gente vai falar da princesa Nehemia Aitken. Quem foi, o que come, como vive. A princesa Nehemia, ela é retratada também entre 19 anos, 18 ou 19 anos, e ela se torna, ela é uma princesa de Eilui, que é um território mais abaixo, lá em Erileia. É também que foi conquistado pelo rei, foi dominado pelo rei de Adarlan, e onde tem os centros, os campos de trabalho forçado de Calacula, onde grande parte do povo da Nehemia, né, do povo ali que os pais delas, como rei e rainha, comandavam, grande parte do povo dela e dos rebeldes são mandados para esses campos de trabalho forçado que fica lá em Calacula, né? E aí ela é retratada, a Nehemia, ela é retratada como uma pessoa, uma mulher negra, né? Que eu vou colocar negra porque ela é negra, gente. No livro, eles falam que ela tem uma pele cremosa e morena. Gente, ela é negra. Então, ela vai continuar sendo negra. Não vou falar de pele cremosa e morena. Ela tem longos cabelos negros que são usados geralmente como em tranças finas. Ela é negra. Ela tem um corpo, ela é alta e longínea, sendo magra. Os olhos são castanhos e ela gosta de usar acessórios dourados. Ponto. É isso que se fala dela. Então, fala que ela é muito ousada, que ela é muito esperta, muito astuciosa e que ela tinha um amor muito grande e feroz pelo seu povo, né? Ela tinha uma ferocidade, amava seu povo com ferocidade e fazia qualquer coisa para garantir a liberdade, felicidade e segurança do seu povo. Ela não tinha problema nenhum em fazer qualquer que fosse o ato em prol do bem maior, né? E também era muito sábia e inteligente. Nós vamos conhecer a Nehemia, em Trono de Vidro, que é quando ela cruza com a Celina. Ela foi enviada pelos pais dela lá para Forte da Fenda, né, especificamente para o Castelo de Vidro, com a pretensão, né, com a intenção, sob a sugestão ou a intenção de aprender os costumes do norte, uma vez que Eliwe está lá no sul. Então, aprender os costumes do norte, como eles se comportavam e como eles falavam, porque eles têm idiomas diferentes, né? Ela é mandada para lá, para Forte da Fenda, para o Castelo de Vidro, para isso. E ela cruza com a Celina Sardotti na pele da Lady Lilian, né? E elas travam um conhecimento e começam a gostar uma da outra, né? Gostar que eu falo em relação à amizade, né? Elas começam a interagir e se tornam amigas muito rápido. Num primeiro momento,
A Celina percebe também que a Nehemia, ela consegue ler as marcas de Weird. Ela consegue decifrar as marcas de Weird que a Celina encontra lá pelo castelo na época do primeiro livro, Trono de Vidro, né? O segundo livro, Trono de Vidro, que é quando ela vai para lá, para o castelo, para participar do torneio que vai do torneio montado para que se escolha o campeão do rei. E aí o que acontece? Começa a aparecer os primeiros assassinatos. Como a Celina não é tonta nem nada, ela sabe que a Nehemia consegue ler as marcas de Weird. Ela, no primeiro momento, ela suspeita que a assassina dos competidores seja a Nehemia. Obviamente, depois na frente ela descobre que não é, que não tinha sido a Nehemia. Ela entende que não tinha sido a Nehemia. A Nehemia conta para ela que não tinha sido a Nehemia. E aí elas consolidam mais a amizade, para andar bastante tempo juntas. Mesmo quando a Nehemia descobre que a Celina é a Celina e não a tal da Lady Lilian, ela perdoa a Celina por não ter contado isso para ela de primeiro e a nomeia de Elentia, né? Eu já falei o significado desse nome lá atrás, se eu não me engano, na Herdeira do Fogo, tá? Aí na coroa, quando a gente volta lá na Coroa da Meia-Noite, elas são amigas, mas ainda estão meio que, elas começam a ficar meio estremecidas. Por quê? Porque ainda sem saber, né, a Nehemia, ela quer que a Celina, ela coloque os seus dons, né, a sua habilidade de assassina em prol dos rebeldes. Ela quer que a Celina trabalhe com os rebeldes. E a Celina não quer trabalhar com os rebeldes. Então, até então, supostamente, nós achamos que a Nehemia não sabe quem na verdade é a Celina, que a Celina é a rainha perdida de Terra 100, que é a Elin. Vocês estão tristes hoje, né? Gente, desculpa aí, é que as meninas aqui estão alvoroçadas, só Deus sabe por quê. Enfim, aí elas estão. A Nehemia fica muito chateada, né? Com a recusa da Celina. Então ela monta um plano lá junto com Artefin, né? Que ela tá trabalhando com os rebeldes, a Nehemia. Então ela monta um plano lá com Artefin, sequestra o Caol, a Celina vai atrás do Caol, enquanto isso alguém vai até o Castelo de Vidro e mata a Nehemia, assassinata. E isso, ela fez isso no intuito de que o choque, a culpa, o remorso fizesse com que a Celina começasse a trabalhar com os rebeldes, né? Que ela despertasse, que ela fosse chamada à ação com a morte da amiga. Então, no final da Coroa da Meia-Noite, nós vemos, no livro Coroa da Meia-Noite, nós vemos que a Nehemia acaba sendo assassinada pelo assassino chamado Kova, cujo mandante desse assassinato foi o Artefin. Mas tudo isso não passou de um plano que a Nehemia tinha montado para que como consequência do assassinato dela, né, da morte dela, a Celina resolvesse trabalhar com os rebeldes e se pôr em ação, né? E a gente sabe que depois da morte da Nehemia, a Celina, ela desencadeia, ela quase mata o Caol, estremece a relação dela com o Caol, fica muito estremecida, ao ponto deles, já no final do livro, tá quase como
dois estranhos, né? Elas estão muito magoados um com o outro. Ele tá magoado, ela tá magoada com ele porque tecnicamente ele sabia que a princesa estava sendo ameaçada e não contou nada para ele, para ela. Ele tá magoado com ela porque ela tem uma ascendência feérica e não contou para ele. E que ela sabia que o Dorian tinha magia e não contou para ele. Enfim, que ela sabia 1 milhão de coisas e ela mesma estava trabalhando da forma dela para ajudar os rebeldes. Ela estava trabalhando da forma que ela sabia trabalhar, ela estava trabalhando por debaixo dos panos e depois ela contou isso para ele e ele ficou muito dividido entre as lealdades, uma vez que nessa época que acontece tudo isso, que acontece o sequestro dele, que acontece a morte da Nehemia, eles eram namorados, né? Eles estavam namorando, o Caol e a Elin. Então, os dois se sentem muito traídos um pelo outro e ainda tem o problema que a Elin tem certeza que o Caol acha que ela é um monstro por causa da forma feérica que ela tem. Então, quando termina a Coroa da Meia-Noite, a Elin tá magoada com tudo isso e ela se sente muito remorso e culpa realmente pela morte da Nehemia e ela sente mais remorso ainda, mais tristeza por pensar que as últimas palavras entre as duas foram de acusações e foi uma discussão bem feia e as duas tinham parado de se falar, né? E aí ele entra meio que em depressão, tá? Comiseração, tá bom? Então, essa foi a Nehemia Artiga, que era a princesa, ela foi a princesa de Eluin e grande ou primeira amiga da Celina na história. O que a gente vai falar sobre a importância da... Por que eu tô falando dela agora? Somente dela e da importância dela na história. Porque assim, apesar dela ter falecido agora na Coroa da Meia-Noite, todo o todas as atitudes dela meio que moldaram a Celina, né? Barra a Elin. Então, se a Elin conhece as marcas de Weird e sabe usá-las tão bem, foi porque a Nehemia ensinou essas marcas de Weird para Celina. Se ela tomou realmente as rédeas, né? Um dos fatores que tiveram bastante importância para ela realmente se ver como princesa, saber que tinha uma missão e tomar o rumo dessa missão e aceitar as consequências dessa missão, né? Todos os fardos que ela teria que carregar dessa missão, um dos motivos foi a Nehemia, né? Com todas essas artimanhas. Obviamente, a gente não tem uma visão completa ainda dela, se ela sabe ou não que a Celina era a Elin, mas se sabe que ela já tinha ido nas catacumbas lá do castelo, que ela conhecia a Rainha Helena, e isso foi o Aldabra, falante lá da Catatumba, que falou isso para Celina, né? Que a Nehemia era mais educada, que ela ia lá, que ela conhecia lá, que ela tinha conhecimento da Catatumba, da tumba lá, ela tinha conhecimento da tumba, ela tinha conhecimento do tesouro que tinha ali dentro e ela conhecia a Helena. Então, você fica meio perdido em saber, fica meio mal explicado nesse meio tempo, se a Nehemia realmente sabia quem era a Celina o tempo todo ou não. Mas quando ela morre lá na Coroa da Meia-Noite, que é um ponto de virada, porque naquele momento que tudo que a Celina estava construindo no último ano, rui, né? Rui, cai por terra, porque ela estava construindo um relacionamento com o Caol, mas a lealdade do Caol nunca foi para a Elin, a lealdade do Caol sempre foi para o Dorian, né?
Então, e no caso, naquela época, para o rei, né? Ele era leal à coroa, mesmo sabendo que o rei era um tirano. Então, assim, o fato dela acabar tendo colocado a Elin contra o Caol foi uma forma, foi quando ela mostra para a Elin, de uma forma dolorosa, obviamente, mas ela mostra que o Caol não é leal a Celina, é leal ao rei, é leal a Darlan, né? Logo, mesmo que ele seja leal ao príncipe, se ele é leal a Darlan, se ele é leal ao rei, logo ele é inimigo dela. Esse é o primeiro ponto. Então, tipo, mostra, tá dormindo com o inimigo. Depois, ela, no processo de morte, né, todo o desencadear do plano, da execução do plano da morte dela, ela mostra para Elin que o quê? Quem são os verdadeiros rebeldes e quais são as verdadeiras causas pelas quais eles lutam, né? Quando a Elin desmascara o Archer-Fin lá nos túneis de esgoto do castelo e mata ele. Então, porque ela descobriu uma parte do Archer-Fin, apesar dele dizer que está com os rebeldes, ela descobre que não é bem assim, que não está com eles, mas com outros planos, com planos mais escusos, né? Outra coisa que a Nehemia traz para Celina faz motiva, né? Faz com que ela entenda que ela tem que usar o que ela é, seja ela como assassina, seja ela como a Elin, para libertar o seu povo, para não só o seu, mas para construir um mundo melhor. Então, é neste momento que se começa esse negócio de pôr um mundo melhor. E aí também ela percebe, ela faz com que a Celina perceba que apesar de existir uma atração entre ela e o Dorian, eles não passam de amigos, eles são pessoas que têm muita coisa em comum e apenas isso, nada mais que isso, tá? Então esses são os pontos que eu destaco da presença e da importância da Nehemia nesse momento ainda do livro. Nós vamos falar mais dela? Vamos. No último livro, acho que no último livro, a gente volta a falar. Se não for no último, vai ser nesse que eu vou começar agora, no sexto. Em um dos dois, mas provavelmente deve ser no sexto agora, que a gente está começando a falar de Império da Tempestade, que vai ter umas boas mudanças, que a gente volta a falar da Nehemia e da Helena, que vai ser o próximo vídeo, que é a Helena Ganatinos Ravillard. Nós vamos voltar a falar dela, vamos falar da Helena no próximo vídeo, mas aí nós vamos voltar a falar das duas, as duas voltam a ser citadas e meio que reveladas quem são, de onde vieram, o que comeram, lá no próximo livro, né, no Império das Tempestades. Por isso que eu fiz essa breve introdução de quem é a princesa, apesar de já ter falado dela em vídeos anteriores, mas agora você tá com mais subsídios para saber quem é a princesa Nehemia Artiger, que é a princesa de Elil, morta no livro Coroa da Meia-Noite, ok? Então foi isso, gente. Este é o vídeo. Se você gostou, ficou até aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Se puder, assistam outros vídeos do canal, tá bom? Muito obrigado. Fiquem bem e até o próximo vídeo.